para levar conhecimento, principalmente aos jovens que nos honram com a nossa presença. Antes de iniciar aqui, propriamente iniciar minha breve explanação, bate-papo, vou pedir todo mundo para levantar, todo mundo levanta, dá uma espreguiçada aí, conversa com o colega, 30 segundinhos, mexe no celular, vamos beber uma água, 30 segundinhos para quebrar o... Todo mundo está tenso, principalmente o pessoal aí que vai avançar das horas, 30 segundinhos. Pessoal, mexeu no celular, falou mal do tenente, está acabando, na hora de almoçar, vai falar demais. Serei bem breve. Então, pedir a atenção de todos aqui. Reminiscência histórica de Rio Pardo de Minas. O que é reminiscência? Reminiscência é memória. É a memória histórica de Rio Pardo de Minas. Antemão, a bibliografia que eu usei, ao mesmo tempo que eu cito como bibliografia, eu presto justas homenagens a esses 4 historiadores que prestaram relevantes serviços para Rio Pardo de Minas. Foram quem ousaram escrever nossa história e deixou um legado aí de cultura, quase que vamos dizer, atemporal. Desde os tempos coloniais, nós temos citações da vila de Rio Pardo. Eu cito Antonino Neves, que em 1908, a mando do coronel Edmundo Blum, escreveu sobre a história de Rio Pardo. Ele que era natural de Monte Azul, o pessoal de Monte Azul aí, ele escreveu sobre a história de Rio Pardo e da história de Monte Azul, no ano de 1908. O padre Newton d'Angeles, que a brilhante obra, que é referência histórica de todo o Alto Rio Pardo. É um livro quase que onipresente. O padre tem citações de todas as cidades, de todos os locais e de toda a evolução dessa região, Alto Rio Pardo e norte de Minas. O terceiro, Dário Teixeira Cotrim, brilhante obra, a história de Serra Nova, que em minúcias ele nos traz a história daquele distrito, desde sua formação, além de outros livros, como As Artesãs do Barro e Laço Húngaro, que citam Rio Pardo de Minas. E a quarta é a doutora Edileira Rodrigues. Ninguém nunca ouviu falar, eu acredito. O que acontece? Em tese de doutorado, ela fez pesquisas no acervo da Câmara Municipal, acervo do Fórum da Comarca de Rio Pardo. Então ela esmiuçou a história de Rio Pardo de Minas. Ela tem mais de 1000 páginas escritas exclusivamente sobre Rio Pardo de Minas, sobre a nossa história antiga. Então é uma pessoa que deveria ser até reverenciada aqui nessa cidade. Ela que é do, salvo engano, Juiz de Fora. Outra observação, meus caros, desses 4 historiadores, desses 4 escritores, quantos são de Rio Pardo? Apenas um é de Rio Pardo. Apenas o padre Newton d'Angeles é o Rio Pardense. Os demais, Monte Azul, esse aqui é da Cotrinha da Bahia, mas trabalhou aqui, e essa senhora escolheu o Rio Pardo para fazer essa homenagem, para fazer sua tese de doutorado. Então isso demonstra que nós, riopardenses, às vezes somos incautos quanto à preservação de nossa história, quanto à preservação de nossa cultura, e isso aí confronta com o assunto a qual os que me precederam aqui falaram. Nos primórdios, a história de Rio Pardo remonta à colonização, ao período colonial. Nos primórdios, o Brasil
pré-colombiano, era habitado por índios. O Brasil era habitado por índios, Minas Gerais, norte de Minas e, consequentemente, Rio Pardo de Minas. Então, várias etnias aqui habitavam, várias etnias. Por quê? Só, apesar do índio não cultivar, o índio não cultiva, não plantava mandioca, não plantava milho, pé de manga, nada. O índio vive da caça e da coleta. Mas por que o solo aqui ele encontrou solo fértil no Alto Rio Pardo? Porque nós temos uma região rica, solo rico, água, muitas frutas no cerrado, muita caça e etc. Então aqui foi solo fértil para o desenvolvimento dessas etnias indígenas. Aí eu citei os botocudos, os pataxós, os tapuias, que eram os que habitavam essa região no período pré-colombiano. Descoberto o Brasil no ano de 1500, conforme a história oficial, já no ano de 1553, apenas 53 anos após o descobrimento do Brasil, uma excursão, nós tivemos a primeira entrada entre parênteses, civilizados, a primeira entrada de civilizados no sertão brasileiro. Então foi uma bandeira, né? Esses aventureiros, na época não usava a denominação bandeirantes, esses aventureiros, amando do governo brasileiro, chamava governador-geral Tomé de Souza, e da coroa portuguesa, procederam a essa entrada para encontrar riquezas, para fazer, mapear o interior do Brasil. Então foi a primeira entrada oficial no interior do Brasil. Aí eles trouxeram um espanhol, esse espanhol que era um especialista em pedras preciosas, ele já tinha uma vida de expedicionário aqui nessas colônias espanholas. Trouxeram esse cidadão Francisco Brusa de Espinosa, espanhol, que foi o comandante dessa expedição. Ele, mais 12 cristãos, eles gostam de usar essa palavra, ele mais 12 cristãos e um padre chamado Aspicueta Navarro. Então, esse padre ficou encarregado de fazer o tombamento dessa odisseia. Então, o padre falou onde foi, onde deixou de ir, e nos lega uma carta. Tal como aquela de Pero Vaz Caminha, o padre Navarro traz uma carta citando toda a odisseia dessa expedição. E nessa carta, lá nos anos de 1553, ele cita, mais ou menos com essas palavras, uma serra alta de vegetação exuberante, onde nasce o Rio das Urinas. Então, eles efetivamente estiveram na região de Rio Pardo. Daqui atravessaram, foram para a região de Januária e retornaram para Porto Seguro. É tanto que uma cidade que chamava Lençóis do Rio Verde, hoje chama Espinosa, em homenagem a esse desbravador. Então foram os primeiros civilizados a pisarem na região do Alto Rio Pardo, de Rio Pardo de Minas. Feita essa expedição, mais de século depois, nós tivemos a primeira ocupação. A ocupação é o quê? O Brasil e a colônia, os portugueses queriam que se efetivasse moradia, cultivo de terra, a apropriação daquelas terras. Então, coube aqui no século XVII, tenente-general Matias Cardoso, que também dá nome a uma cidade, em retribuição a seus serviços prestados à coroa portuguesa na Guerra de Palmares, lá no hoje estado do Alagoas. Ele era um alta patente não era nem exército, da ordenança da época. Ele, em virtude da Guerra dos Palmares, em retribuição a seus serviços, recebeu uma sesmaria na região correspondente ao norte de Minas, que via desde o Rio Doce, Rio Pardo e todo o vale do Rio Pardo. Então, mais de 80 léguas. Todo o Alto Rio Pardo pertencia à sesmaria do tenente-general Matias Cardoso e outros. Dentre os desbravadores, dentre as pessoas ali afetas a esse donatário, cabia a ele distribuir. Ele era proprietário do norte, ele tinha que distribuir as fazendas.
Ele vai falar Montes Claros, Matias Cardoso, Januário, e coube a ele, no grupo desses sertanistas, ele dividiu a região de Rio Pardo na responsabilidade desse cidadão, Antônio Luiz dos Passos, que na história oficial de nossa cidade foi o nosso primeiro morador, foi o precursor da história de Rio Pardo, onde ele, sua família e outros expansionistas, outros aventureiros fincam moradia na confluência dos rios Preto e Pardo, exatamente onde a gente está. Isso no ano de 1698. Olha onde está isso. 1698, 300 anos atrás, existia moradia exatamente nesse local que aqui estamos. Quem quiser fazer qualquer intervenção. Então, na confluência dos rios Preto e Pardo, floresceu o arraial de Rio Pardo. Então, iniciada a pedra fundamental desse modesto arraial, pessoas vindas das mais diversas regiões aqui em busca de riquezas, em busca de terras, criação de gado, agricultura e na busca por metais e pedras preciosas. Já no século XVIII, no ano de 1727, Rio Pardo teve uma expansão de moradores. Essa modesta vila teve uma expansão de seus moradores, devido a ser cortada por uma via muito importante para a capitania de Minas Gerais. À época, a gente denominava Estado capitania, no período imperial, província. Então, a essa época, na capitania de Minas Gerais, a principal ligação com o Estado da Bahia saía da cidade de Minas Novas com direção a Rio de Contas, lá no estado da Bahia. Então, por essa via, escoava toda a riqueza minerária do Arraial do Tejuco, que é Diamantina, Minas Novas, Grão-Mogol, aquela região minerária, escoava daqui para o estado da Bahia, da mesma forma, da Bahia, com destino ao interior de Minas e centro do Brasil. Passava por essa via. Então, devido a isso, aqui se tornou um ponto de comércio. Ponto de comércio. Essa confluência se tornou um ponto de comércio e um atrativo para pessoas vindas da Bahia, para os bandeirantes paulistas. Então, essa miscigenação de pessoas dadas ao comércio e à exploração de ouro e de pedras preciosas foram os responsáveis pelo crescimento, pelo modesto crescimento, já nos anos de 1727. Então, no fim do século XVIII, nos anos 1780 e tal, metais e pedras preciosas são encontradas em Rio Pardo. Onde que foram encontradas essas pedras? No Rio Pardo, nas cabeceiras do Rio Pardo, lá na região do Pau-d'Arco, Rio Preto, Peixe Bravo e todos esses rios e córregos que nascem na região de Serra Nova, no distrito de Serra Nova. Quando a gente se refere a distrito de Serra Nova, antigamente havia uma denominação, uma divisão administrativa do município, chamado distrito de Serra Nova, o distrito de Montezuma. Então, o distrito de Serra Nova não era só a cidade, o distrito hoje, né? A vila em si. Era igual essas cooperativas, como é que é? Micro-regiões, etc. Então, o distrito de Serra Nova englobava toda a parte oriental da serra, desde o Curral de Pedras até a região de Pau-d'Arco. Esse era o distrito de Serra Nova. Então, lá os mineradores encontraram solo fértil para a extração de diamantes, de ouro e outras pedras preciosas, além do comércio que ali floresceu. Por que esses primeiros aventureiros que buscavam pedras preciosas vieram para a região do Rio Pardo? Porque a coroa portuguesa, como é que eu posso dizer? Intensificou as fiscalizações na região diamantina. A região diamantina era uma região fiscalizada pela coroa portuguesa, que era Minas Novas, Diamantina e toda aquela região. Então, aqueles moradores, as pessoas, os aventureiros que ali pagavam altos impostos e a cobrança estatal.
O que eles fizeram? Vamos expandir, vamos para uma nova serra, procurar nova serra. Aí eles subiram para a região Serrinha, que é Gramogol hoje, e o vale do Alto Rio Pardo, que é onde a gente localiza nosso município. Então, a esses primeiros exploradores, o pessoal lá de Minas Novas, Diamantina, falava: não, o pessoal está indo muito para a Nova Serra, lá no norte. Eles estão indo muito para a Nova Serra. E essa Nova Serra, o uso Nova Serra, eu estou lá na Nova Serra, virou Serra Nova. Então, o nome Serra Nova vem da Nova Serra, que era a denominação utilizada nos distritos diamantinos. A título de curiosidade, o arraial de Serra Nova, as primeiras povoações, eu salvo engano, não sei o termo correto, ele foi elevado a arraial no ano de 1781. É fundado o arraial. Fundado assim, já havia moradores, mas eu acredito que a Câmara de Minas Novas declarou o arraial de Serra Nova. Então essa aqui é a nossa primeira menção ao arraial de Serra Nova. No fim dos séculos XVIII e XIX, o processo de ocupação e povoamento de Rio Pardo se deu por duas frentes, que eram os paulistas e os baianos, que aqui vinham em busca de ouro e para projeção do comércio. Outra coisa que alavancou nosso crescimento naquele ano, nos distritos minerais, era proibido criar gado, cultivar roça. Por quê? Porque a mão de obra tinha que ser voltada para extração de pedras preciosas. Lá em Diamantina não existia você empregar um escravo para plantar uma roça de feijão, para tirar leite. Não. Isso tudo vinha de outros lugares. E um desses lugares foi Rio Pardo. Então para cá também vieram fazendeiros para expansão pecuária, para fomentar as regiões minerais. Prova da proeminência de Rio Pardo ali no século XVIII foi nossa eleição à paróquia. Então nós somos uma das paróquias mais antigas de Minas Gerais, cidade mais antiga, paróquia, vila. Nós fazemos parte maciça da história de Minas Gerais. Nossa paróquia foi elegida no ano de 1740. Então, muitos anos, né, José? Então estamos aí nos idos de 300 anos de paróquia. Interesse da paróquia, não apenas por sermos um país colonizado por cristãos, mas qual era o interesse da coroa em Rio Pardo virar paróquia? Catequizar os índios, além da população levar a palavra. A população era catequizar e domar os índios. Em 1757, as terras do arraial, 1757, olha onde nós estamos. Em 1757, as terras do nosso arraial, as terras de Rio Pardo, até então pertenciam à capitania da Bahia. Então todo o município, não era município, todo o município de Minas Novas é a cidade mãe de toda a parte oriental da Serra Geral. Então de Minas Novas, de Teófilo Otoni até Monte Azul, são emancipadas de Minas Novas. Então Minas Novas pertencia à capitania da Bahia, Com a criação da capitania de Minas Gerais, aqui em 1720, várias brigas, que eu digo assim, né, tratados para pontuar a divisão administrativa das capitanias. Assim, em 1757, Rio Pardo de Minas, integrante do município de Minas Novas, deixa a Bahia e faz parte e integra o Estado, a capitania de Minas Gerais. Então, isso é uma data relevante e memorável. A título de conhecimento, Minas Novas, que é a nossa cidade-mãe, é vila desde 1730. Todo o norte de Minas, vem de duas cidades. A parte oriental da Serra Geral, claro que cabe exceções, a parte oriental emancipou de Minas Novas. A parte ocidental da Serra para lá, de uma cidade chamada Vila do Príncipe, hoje chama Cerro, emancipada de Cerro, que são as comarcas mais antigas de Minas Gerais, mais antigas até que Diamantina.
pessoal já ouviu falar que o pai tinha fundição de moeda, cunhava ouro, alguma coisa assim? Já ouviu, né? Alguém já ouviu? Já ouviu, né? Então, em tese, é um pouco de verdade. É um pouco de verdade. O que é que teve aqui em Rio Pardo, efetivamente? Eu vou um pouco mais. Um cidadão, ele era um alto cargo do funcionalismo colonial, à época era denominado intendente. Ele era intendente responsável pelo desenvolvimento daquela colônia, da capitania de Minas Gerais. Ele casou com uma moça do distrito de Serrão, sem maiores dados. Aí esse cidadão, por afeição a essa região, incentivou a criação de uma fundição de ferro naquela região, na região de Serrão. E foi feito. Ali nos idos de 1823, 1825, houve foi montada uma incipiente fundição de ferro naquele distrito. Precisamente, não se sabe o local exato, mas localizados na região ali de Natanael, às margens do rio Peixe Bravo, porque utilizava de força d'água, né? A força motriz era a água. Então, os relatos históricos, quem traz com propriedade isso que eu estou falando é o historiador da Cotrim. Então, o local onde funcionava essa fundição era mais próximo da região de Natanael, nas vazantes ali do rio Peixe Bravo. O que se fazia nessa fundição? Cunhava moeda, barra de ouro, fazia arma, fechadura? Não. Eram coisas simples, mas que para Rio Pardo, extremo norte da capitania, era de fundamental para a sobrevivência do pessoal. O que fazia? Prego. Aqueles gonzos que seguravam as portas, que hoje a gente fala como é que é? Tramela, a corrediça, eram objetos simples, mas que para a época, pensa, ter que buscar em Diamantina, ter que buscar em Vila Rica, esses objetos. Então eram objetos simples que eram feitos por esta modesta fundição. Por que essa fundição não deu certo? Não foi para frente, não alavancou. Aqui ele fala festa do ouro. O historiador usa festa do ouro. Mas eu vou mais além. Festa do ferro. Desculpa. Por quê? Dado que Rio Pardo estava na posição geográfica privilegiada naquela época, posição geográfica porque, em virtude dessa via que aqui passava, todo o nosso desenvolvimento até o ano de 1920 se deu devido a essa via que cortava nosso município. Que ela perdeu força a partir do momento que ficou mais usual essa rodovia aí, que sai de Montes Claros, Porteirinha e Espinosa. Então essa aqui acabou que perdeu força, hoje nem se sabe o caminho que era, né? Então, devido à confluência do comércio aqui em Rio Pardo, não justificava mais você fabricar prego, fabricar gonzo, fabricar tramela, porque o comerciante, o mascate já vinha e trazia vendido. Então, por isso, não floresceu a ideia de fundição aqui em nossa cidade. 13 de outubro de 1831 é a data que o arraial de Rio Pardo, então pertencente à cidade de Minas Novas, adquire emancipação política. Em 1831, Rio Pardo fica independente de Minas Novas. Rio Pardo fica independente de Minas Novas por intermédio desse cidadão, que eu gosto de citar, chamado Barão de Jequitinhonha, de Acaiaba, Montezuma. Nós homenageamos um distrito com o nome dele, está lá o nome até hoje. Desde 1943, Montezuma, chama Montezuma, em homenagem a esse cidadão. Ele era deputado-geral, que era o termo utilizado, deputado-geral, era morador de Salvador e precisava ir até a capital da província, precisava ir até o Rio de Janeiro. Então ele veio por essa via. Olha a importância dessa via para a cidade. Pegou Salvador, Rio de Contas, desceu a via. Aqui em Rio Pardo ele pousou. Ficou aqui por alguns dias. Então, maravilhado com a receptividade da comunidade. Ele ficou aqui por uns 3 dias. Fizeram aí saraus, festa, aquele trem todo. Essa receptividade que nos é peculiar até hoje. E graças a isso,
por intermédio desse cidadão, que era deputado-geral, poucos meses após seu retorno à capital do Império, Rio Pardo é elevado à condição de vila. Mas vila tipo o bairro de JK ali, como é que era vila? A vila nessa época, o termo vila, já era um ente administrativo e autônomo. A vila já tinha autonomia. Qual a principal característica da vila? Que ela tinha a Câmara de Vereadores. E se tinha a Câmara de Vereadores, tornou-se independente de Minas Novas. Então, nossa emancipação política e administrativa, como a gente gosta de falar agora à vista da Universidade da Cidade, se deu aqui em 13 de outubro de 1831. A época, os distritos de Rio Pardo, São João, Serra Nova, Salinas e Tinga, nossa extensão territorial ia até o Rio Jequitinhonha, e Tinga e Tremedal, que posteriormente virou Monte Azul. Então, Rio Pardo é a cidade-mãe do Alto Rio Pardo e algumas da Serra Geral. Cito ali Tremedal, Monte Azul, Espinosa, Mato Verde e as outras que emanciparam de Monte Azul. Aqui eu trouxe aqui o breve relato do decreto. O pessoal fala que foi Dom Pedro II que elevou Rio Pardo à categoria de vila. Foi no período imperial, contudo, Dom Pedro II, nessa época, tinha 6 anos de idade. O Brasil era governado pelos regentes, que eram a reunião de ministros, que governavam o Brasil em nome do imperador. Então foram os regentes que assinaram a emancipação de Rio Pardo. Montes Claros pertenceu a Rio Pardo? Alguém já ouviu falar que já, né? Não foi. Montes Claros e Rio Pardo não comungam nem história em comum, que não é a história do sertão, aqui do norte de Minas. Não comungam história comum. Rio Pardo, Montes Claros e Rio Pardo foram emancipados no mesmo dia, no mesmo decreto. Está aqui o decreto, está aqui, ó. A povoação de Formigas, da comarca de Ser Frio. A povoação de Formigas é Montes Claros. Então, tal como Rio Pardo, Montes Claros também teve sua independência administrativa, sua emancipação a 13 de outubro de 1831. Em que pese, em 31, haver ter sido o decreto lá dos regentes, dando autonomia a Rio Pardo, a primeira Câmara Municipal só foi instalada a 24 de agosto de 1833. Então essa é a data efetiva da independência, dizer assim, independência da cidade, que foi com a instalação da Câmara, que a Câmara geria o município, não havia a figura do executivo, não havia a figura do prefeito. O prefeito só aparece lá nos anos 1930. De 1933 até 1930, a Câmara Municipal era proeminente na gestão, na segurança pública, no Poder Judiciário. O juiz era indicado pela Câmara, o delegado policial, etc. Então a Câmara exercia um efetivo poder na cidade. Então, a primeira Câmara, 24 de agosto de 1833. Outra data memorável. Aqui eu citei o primeiro presidente, Manuel Zeferino Ribeiro. Então, o primeiro presidente da Câmara de Rio Pardo, Minas. A título de curiosidade também, nós já tivemos 2 festas do centenário. Festa do centenário, pessoal, alguém até deve ter presente. Festa do centenário de Rio Pardo. O prefeito Sotecarmo comemorou o centenário de Rio Pardo nessa data aqui, dona Júlia. 100 anos depois, ele comemorou com suntuosa festa o centenário de Rio Pardo. Depois, o prefeito Manuel da Mata comemorou de novo o centenário com outra data. Com a expoente crescimento da vila e a proeminência da mesma, aí na capitania, que tinha ali aproximadamente 50 cidades, dentre os órgãos responsáveis pela fiscalização minerária, por esse itinerário e por dar segurança aos caminheiros que ali passavam, eis que no ano de 1838 surge a primeira menção à Polícia Militar aqui em Rio Pardo. Polícia Militar que à época era denominada
corpo policial. Então, o corpo policial é o órgão público, a Polícia Militar é o órgão público mais antigo, perenemente, de Rio Pardo, de Minas, desde o ano de 1838, a primeira menção. Então, cabia à polícia, que era uma cidade de destacamento, havia a fiscalização desses caminheiros, dos mascates, dos mineradores. Então, a polícia veio para cá por fins de tributar, de fiscalização dessa via e também promover a segurança pública. Outro dado relevante, aí também esquecido, omitido, é a criação da comarca de Rio Pardo. Rio Pardo. Criação da comarca remonta a 1854. À época havia 25 comarcas em Minas Gerais. 25 comarcas. Rio Pardo era uma dessas comarcas. Nós que até então éramos comarca de Minas Novas, nós somos independentes de Minas Novas, só que continuamos sendo comarca de Minas Novas. Era Rio Pardo, Grão-Mogol e Minas Novas. Minas Novas era a sede. Com a elevação de Rio Pardo à comarca, Grão-Mogol fez parte da comarca de Rio Pardo. Então nós compartilhamos essa história com o município de Grão-Mogol, que é o município de Grão-Mogol já fez parte da comarca de Rio Pardo, até virar comarca em 1880. Em 1872, Lei Provincial número 1887 eleva Rio Pardo à categoria de cidade. Mas eu não tinha falado que Rio Pardo já tinha independência política e administrativa desde 1831, porque que só agora foi elevada à cidade? Porque no período imperial haviam duas divisões entre os entes federais, né? Tinha a província, tinha a cidade e a vila. Qual a diferença de cidade para vila? As duas tinham independência administrativa, tinham autonomia administrativa. A única diferença, a cidade era um título honorífico. Cidade era mais bonito falar que era cidade do que vila. E a diferença usual era só uma, porque na vila tinha 5 vereadores e na cidade tinha 9. Só virou cidade, aumentou o número de vereadores, saiu de 5 para 9. Única diferença de vila para cidade naquela época. E hoje nós comemoramos o aniversário da cidade. Não está errado, o aniversário da cidade nós é 15 de julho de 1872. Mas a autonomia política, administrativa, de gestão, de tudo, é desde 1831, quando nós viramos vila. Aqui eu trouxe o brasão do município, instituído em virtude das festas de centenário pelo prefeito Mandando da Mata. O brasão, que é o símbolo de nosso município, já foi modificado por algumas vezes. Já foi modificado, né, Tuxinho? Era vereador na época. Aqui nós temos uma coroa, uma cruz, que representa o cristianismo. E nos quadrantes, antigamente, era só o café. Foi adicionado o pé de cana e um pé de mandioca. Isso aqui, alguns pensam que representa os distritos, mas não é os distritos. Aqui são as pedras preciosas encontradas em nosso município. É ouro, manganês, ferro e outras duas que eu não me recordo e não sei dizer de propriedade o que é. E a ponte representa o progresso por si só. E essas duas pedras lapidadas aqui na coroa, a verde, alguém sabe? O distrito de Serra Nova. O distrito de Serra Nova, representado pelo verde, dada as suas riquezas naturais, então representou-se de verde. O segundo, representado de amarelo, o não distrito de Nova Aurora, a povoação de Nova Aurora, então é representada aqui em amarelo. O amarelo que representa as riquezas minerárias daquele distrito. O pessoal percebeu que até então, ali nos slides, e até minha fala, eu só usei o termo Rio Pardo. Rio Pardo. Por quê? Rio Pardo já teve outros nomes. Em 1844, Rio Pardo chamava-se Januária. Se você pegar a ata da Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de conferir, Januária. Rio Pardo chamava-se Januária. Chamou Januária por uns 5 anos. 5 anos.
em homenagem à princesa Januária, filha de Dom Pedro II. Aí, com o tempo, nós execramos o nome, voltou para Rio Pardo. Nos anos ali, 1940, houve uma reforma administrativa no Brasil, aí eles foram conferir como é que estava. Tinha 3 Rio Pardo no Brasil. Tinha 3 Rio Pardo no Brasil. 3 Rio Pardos. Aí, em homenagem ao presidente Venceslau Braz, que era mineiro, mas não tinha influência nenhuma aqui em Rio Pardo, nem sabia que existia, instituiu-se goela abaixo, chamar Venceslândia. Então, iria chamar Venceslândia, cogitou-se chamar Venceslândia. E ficou por 2 anos uma briga entre a população, as autoridades, com o governo estadual, para não deixar colocar o nome de Venceslândia. Nós não tínhamos qualquer identidade cultural com esse cidadão. Aí, o que aconteceu? Qual foi a solução? Em 1943, agregou-se a locução adjetiva de Minas, a qual seguimos até hoje. Então, essa locução de Minas foi agregada em 1943. E seguimos honrando esse nome até então. Pessoal, finalizando minha modesta explanação, eu tentei ser o mais rápido possível, até engolir algumas coisas importantes que eu deveria ter falado. Eu vou citar a frase de um cidadão, e ele foi responsável pelo memorial histórico descritivo de Minas Gerais, ali nos anos 1890, 1870, ele passou aqui. Ele escreveu em 1897. Aí ele pontuou uma característica de Rio Pardo, a qual eu faço a reminiscência aqui. Esta freguesia está situada em sertão fertilíssimo, de gado, caças e pescas. De sorte, os seus habitantes são socorridos de tudo quanto é preciso para passar a vida com muita abundância. Então isso aqui, um cidadão disse há mais de 100 anos atrás. E seguimos até hoje com essa máxima. Então agradecer a todos pela atenção e coloco à disposição se alguém tiver alguma colocação, dúvida ou sugestão. Não havendo, muito obrigado pela atenção. Já que você entrou no historiador, então nós temos uma divergência com os primeiros prefeitos, então, né? Ainda bem, mandei até 3 prefeitos relegados. 3 prefeitos. Não é que esse... 3 prefeitos, não mandei para você mais.